Eu vou apresentar para você o combo TDAH infantil, que inclui recursos para rastreio e avaliação de TDAH na criança. Esse combo inclui 4 arquivos: a planilha Snap 4, aquela com 26 questões, que é uma das versões da Snap 4, a planilha Conners, que é a versão abreviada para pais e professores, 3 cartões prontos para impressão para você aplicar o teste Stroop com a criança, e a folha de registro para que você anote o desempenho da criança enquanto ela faz o teste Stroop. Então, esse é o combo TDAH infantil. Depois de 8 dias, você vai receber de bônus 5 arquivos: uma anamnese infantil, né, um modelinho de anamnese em Excel, a planilha Teste Stroop para crianças. Então você aplicou o teste, né? Você imprimiu um cartão, aplicou o teste, depois você pode colocar suas anotações, as anotações que você fez na folha de registro e passar para uma planilha para ela fazer o cálculo automático para você. Caso tenha dado algum risco para oposição, o comportamento disruptivo, nas respostas das 8 últimas questões dessa planilha Snap 4, você pode aplicar a planilha TOD, que é um rastreio para avaliar se a criança tem um risco para transtorno positivo desafiador. Você recebe também a planilha Snap 4 com 18 questões, que é uma outra versão do Snap 4. Né? Tem profissionais que trabalham com essa de 18 questões e outros com 26 questões. Então você tem aí as duas versões para utilizar aquela que te atende melhor. E você vai receber também um relatório, um modelo de relatório para TDAH infantil, incluindo todos esses testes aqui deste combo e com sugestões para outras provas que você pode incluir caso você sinta necessidade. Eu vou mostrar brevemente para você um pouquinho de como funciona cada um desses recursos, né? E se você quiser mais detalhes no nosso canal do YouTube, você pode assistir ao vídeo de cada uma dessas planilhas separadas. Aqui eu estou apresentando o todo, então eu vou falar brevemente de cada uma. Eu vou iniciar com o Snap 4. Né? Como todos os nossos recursos, a gente começa com essa aba de informações sobre a planilha. Então, aqui tem todas as informações sobre como preencher essa planilha e também sobre o teste. Aqui a gente tem a aplicação, então aqui você pode colar sua logo se você preferir imprimir, ou você pode perguntar, né, fazer a entrevista com os pais direto aqui e selecionar uma resposta, né, de acordo com o que eles estão falando. Então você vai falando para eles as afirmações e eles vão respondendo, você só seleciona aqui, já sai o resultado automaticamente. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa planilha, depois as outras funcionam tudo a mesma coisa. Aqui você pode colorir, né? Você pode colocar uma cor que tenha a ver com a sua identidade visual. Você pode mudar isso aqui, você tem, né? Você pode editar assim com um certo limite para não desconfigurar as fórmulas, né? Mas o que você pode editar tá tudo desbloqueado para você colocar aqui. Você cola aqui sua logo, né? E você arrasta ela, centraliza, deixa ela bonitinha aqui. Essas respostas, elas vão somando aqui uma pontuação, e essa pontuação ela já vem direto para essa ficha de resultado automática. Por que que ela chama automática? Porque ela vem automaticamente dessa planilha de aplicação. Então, aqui tem todo o resultado lá, já soma automaticamente, dá a porcentagem e classifica se tem risco ou não de acordo com esses pontos e essas porcentagens. Então, aqui tem um gráfico, né, da pontuação de cada um. Essa ficha de resultado automática, você não precisa fazer nada, é só preencher os dados da criança, seus dados embaixo, colar sua logo e tá pronta. Essa ficha de resultado editável é para caso você tenha aplicado no papel. Tem profissionais e tem familiares que preferem responder no papel, preferem usar o papel. Se esse for o seu caso, você pode pegar essa planilha aqui, ela vem em branco, né? E você pode colocar para impressão. Ela já está configurada para impressão, né? Ela vai sair bonitinha na sua impressão. Então você pode imprimir e aí depois você vai colocar a pontuação total aqui. Só a pontuação total. Então, veja que você vai mudando aqui, vai mudando toda a pontuação aqui. Vamos colocar uma pontuação baixa aqui, ó, tá vendo? Vai mudando, né?
Tudo aqui vai mudando de acordo com a pontuação que você colocou. E da mesma forma gera o gráfico e você pode preencher também e pode anexar no seu relatório. Você pode entregar para a família como um resumo, né, da sessão avaliativa, ou você pode copiar, né, fazer um print, colocar no seu relatório com as devidas explicações. Essa é a planilha Conners para pais e professores. Uma versão abreviada é uma versão 2 em 1 que já inclui dois heterorrelatos, mas são diferentes. Não é o mesmo questionário que vai para o professor e para os pais, né? São separados. Então vamos ver aqui o questionário para os pais. Então, da mesma forma que outros recursos nossos, você vai selecionar aqui e você vai colocar aqui a resposta que a família está falando, né? Caso você queira, você pode imprimir. Veja que está configurado para impressão. Você vai colar sua logo aqui, porque aqui já é a segunda página, então fica a impressão bonitinha. Ela vem em branco aqui, eu deixei uma parte em branco para mostrar que ela vem em branco. Então os pais vão colocar S, N, A, V, né, F aqui nessa parte em branco, né? Então para a caneta, se você preferir imprimir, né? E aí você vai ter um resultado aí depois para colocar na ficha. Para os professores, também você tem a opção de preencher aqui, marcar uma entrevista e preencher junto com o professor. Ou você pode imprimir, também ela vai em branco, ela chega para você em branco. Aqui eu deixei preenchido para agilizar, mas ela vai em branco, né? Ou você, se você for preencher junto com o professor, você vai marcando, ou você entrega no papel impresso para o professor. Veja que você vai colar aqui sua logo, né? Porque aqui já é a segunda página, então é tudo separadinho, tudo organizado aqui também, para impressão, caso você precise da versão impressa. Caso você responda diretamente aqui na planilha, você vai usar, né, assim como na Snap 4, você vai usar ficha de resultado automática. Então, você vai preencher os dados da criança e você não precisa fazer muita coisa. Já está aqui, é só preencher os dados da criança e colocar aqui os seus dados profissionais. E tá pronta essa ficha de resultado, né? Você já tem aqui um resultado com gráfico, pontuação, classificação das duas da escala, né, Conners, aplicada aos pais e aos professores. Então, veja, né, que você vai pontuando aqui. Da mesma forma que a Snap também, você tem a opção da ficha de resultado editável. Então, aí você vai ter que colocar aqui a pontuação que o professor respondeu, né? Então, aqui você vai colocar a pontuação de cada um e ali depois vai somar o resultado. Depois de preenchida, né, essa parte da pontuação aqui, você vai preencher na ficha editável, caso você tenha aplicado no papel. Agora eu vou mostrar para você os cartões do teste Stroop. Né? Então, na primeira página que tem as instruções, essa daqui é uma versão para imprimir em A4, né? Na paisagem, aquela folha deitada, então fica assim, grandona. Caso você queira que fique na metade da página, você pode também imprimir, né? Na hora de imprimir, configurar, mas a gente envia para você também uma versão menor, para você imprimir 2 por página, caso você ache que é melhor um cartão menor. Então, você tem a opção de imprimir grandão, assim, num A4, e você tem a opção de imprimir 2 em cada A4. Então, o cartão, ele é assim. O primeiro cartão é o de cor, o segundo cartão é o de palavras, e o terceiro cartão é o de interferência. Então, você tem aqui para aplicar o teste completo, é só você imprimir em alguma impressora colorida ou mandar imprimir, né? Se você puder plastificar para utilizar várias vezes para não sujar, ou você pode colocar numa pasta L. Esta é a folha para registro, para que você, profissional, tenha mais facilidade de registrar, né, com agilidade aquilo que a criança está falando, porque ela vai falando as cores, e tem criança que é rápida, então você vai ter que ser rápido para marcar. Para isso, tem a miniatura aqui com as cores e com as iniciais das cores, para facilitar para você aí na hora da visualização. E aí, a hora que se a criança errar ou acontecer alguma coisa, você pode marcar aqui diretamente, você vai acompanhando nessa resposta. Aqui eu deixei pequenininho para você ver que essa folha vai em uma única página, para facilitar a aplicação e a anotação para você também. E aqui tem algumas instruções de como fazer depois para colocar na planilha. Aí aqui no caso, você já fez o heterorrelato, né, dos pais,
dos professores, né, iniciando pelo Snap 4, né? O Snap 4, ele tem como base o DSM-5, então ele é praticamente um checklist do DSM-5. Então a gente começa com ele, né? E depois, caso dê algum risco ou limiar de risco, vai para o Conners, que também é um heterorrelato para pais e professores, um pouquinho diferente, né, para confirmar ali a hipótese ou algum resultado que tenha dado no Snap 4. E aí você aplicou, né, um teste de desempenho, que foi o Stroop, utilizando cartões e a folha de registro. E aí agora você vai passar o resultado aqui para essa planilha que você vai receber de bônus depois de 8 dias da data de compra. Então essa planilha, né, a gente começa ali pela folha de instrução. Essa planilha é o mesmo modelo dos outros recursos nossos, né? Você cola sua logo, preenche dados da criança. E aqui você vai colocar o tempo em segundos, né? A gente deixa a instrução aqui também, coloca o tempo em segundos e aqui você seleciona a faixa etária da criança. Veja que quando a gente muda a faixa etária da criança, muda aqui a classificação dela e a pontuação dela também. Porque quanto mais velha a criança, é esperado dela um desempenho melhor. Então aqui você seleciona a idade da criança, coloca o tempo em segundos, isso aqui você consegue editar, tá? Você vai colocar, é só essa célula que você vai editar, essas daqui, e você vai colocar aqui o score Z é automaticamente calculado e já é dada a classificação para você, tanto de tempo quanto de erros. E aí sai também automaticamente o gráfico para você do teste Stroop, tanto de tempo, né, que a gente vê que ali o rosinha é de tempo, e o azul que é o de erros. Então a gente tem aqui uma visão geral de como ficou o desempenho dessa criança neste teste Stroop. E da mesma forma que os outros recursos, você preenche seus dados, o da criança, se você quiser colocar, entregar para a família, ou se você quiser colocar no seu relatório com as explicações, também fica a seu critério. E aí, caso no Snap 4 de 26 questões, nas últimas 8 questões, deu um risco para TOD, né, para oposição, comportamento disruptivo, você tem a opção, né, você pode aplicar essa escala aqui de avaliação de TOD. Então, ela vem aqui, né, como os outros recursos nossos, você pode responder aqui diretamente, ou você pode imprimir e pedir para alguém, né, para os pais ou professores responderem a caneta, no papel, escrevendo aqui ou colocando as abreviações aqui, né, de nunca, pouco, muito ou demais. Então, vai colocando aí essas abreviações para essas assertivas. Essa mesma entrevista pode ser aplicada a pais e professores. Se você for imprimir, você imprime em 2 cópias e entrega uma para os pais e uma para os professores. Se você conseguir responder aqui, você já tem um resultado automático aqui na folha de resultado automática. Então, aqui no caso, ó, risco moderado, né? Então, deu um risco moderado aqui, tem o gráfico da porcentagem, né? Quanto de risco que tem para TOD, essa porcentagem aqui que é o risco dessa criança. Caso você tenha aplicado no papel, você vai usar a ficha de resultado editável. A ficha de resultado editável, você vai colocar aqui o total, e aí vai aparecer para você a porcentagem e a classificação do risco da criança avaliada. Outro bônus que você recebe depois de 8 dias, né, naqueles 5 arquivos que você recebe depois de 8 dias, um deles é uma anamnese infantil. Então, isso aqui está em Excel, mas se você preferir, você pode imprimir essa anamnese. Veja aqui que você cola sua logo aqui de novo, porque essa é a segunda página. Então, ela vem configurada para impressão e vem separada, né, cada item de uma anamnese completa com a criança. Você pode, né, usar esse arquivo, pedir para os pais responderem, ou se você trabalha com formulário online, você pode utilizar essa organização, né, essas questões, essa forma de organização para construir o seu formulário online, para que os pais respondam, né? Então, aqui está o arquivo para você. É todo editável, você muda essas cores, você coloca com a sua identidade visual, as cores que combinam com a sua logo. Você tem aí um modelo para você utilizar
do jeito que você melhor trabalha, né? Do jeito que você prefere trabalhar. E aí você aplicou, né, esses testes, essas entrevistas de heterorrelato, né? Você fez o teste com a criança, o teste Stroop, e aí você vai fazer um relatório. Né? E esse relatório aqui é um modelo, claro que você vai preencher com os dados, né, da criança que você está avaliando, mas aqui já tem um modelinho, né, que está adiantado para você, já está semi-pronto aqui para você utilizar, já incluindo os testes que estão neste combo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar sua logo aqui, você dá 2 cliques, apaga essa anotação e cola aqui a imagem da sua logo. Depois você preenche aqui com os dados da criança que você está avaliando. Aqui a gente tem algumas partes em vermelho, que é para você preencher, né, para destacando o que você vai ter que preencher em cada parte. Aqui tem exemplos, né, de como que foi relatado, como que a gente coloca isso em relatório. Os procedimentos, né, aqui a gente deixa mais ou menos explicado os testes que estão neste combo, mas claro que você pode incluir outros testes, é só você colocar aqui no seu relatório outros testes que você vai incluir. A gente também faz sugestões de outros testes não restritos para você aplicar, né? A gente sempre dá a opção de testes não restritos, porque aí qualquer profissional pode aplicar, né? Sendo da saúde, educação e tendo treinamento, pode aplicar. A gente tem aqui sugestões de alguns testes para você aplicar, caso você sinta a necessidade de complementar essa avaliação. A gente colocou aqui um modelo, né, de como que você pode apresentar. Veja que é exatamente aqueles gráficos que a gente tem, né? Aqui, no caso, eu optei por utilizar o Snap 4 de 18 questões, né? Que você recebe também de bônus, é um dos arquivos que você recebe de bônus. Eu utilizei só esse daqui, que é o checklist do DSM-5 para o TDAH. Então, aqui está somente o TDAH, né? Mas aí depois você pode incluir o TOD, incluindo os resultados da escala específica para TOD. Aqui também a escala Conners, né? Que a gente viu também nesse vídeo. Então, aqui tem a resposta dos professores e dos pais e o risco, né? A gente tem aqui também o resultado do teste STRU, né? Que a gente pode colocar assim as duas tabelas e seguida do gráfico. E aqui, claro, que você vai substituir essa figura, que esse aqui é só um exemplo, né? Você substitui essa figura pela figura que representa o desempenho da criança que você está avaliando. Aí você tira essa anotação aqui para substituir, coloca a data, deixa em preto e já está pronto a sua referência, né, à figura. E aí aqui tem o que você pode colocar, as sugestões. Aqui tem um exemplo de o que você pode colocar na conclusão, né? E aí, aqui no caso, né, essa criança aqui, fictícia, né, não apresentou risco para a TOD, foi aplicada a escala e não apresentou. Então, aqui não precisou colocar o resultado porque não apresentou, mas foi colocado no relatório. Pode acontecer com alguma criança que você está avaliando de não ter risco para a TOD. Então, aqui você coloca o que foi avaliado, né, que foi aplicado uma entrevista de rastreio e que não apresentou risco, né? Menciona, mas não precisa colocar o gráfico, já que não tem risco nenhum. A gente coloca no relatório aquilo que é relevante para a família ou outros profissionais que vão ler esse relatório, né? Caso a criança não apresente risco, a gente precisa relatar que foi feita a entrevista e que não apresentou, porque senão um outro profissional de repente pega essa criança e vai aplicar novamente. Então aqui já está explicado, né? Tudo que foi feito nesse processo de avaliação. Então, aqui tem tudo certinho para você coloca os seus dados aqui, assina e o relatório tá pronto. Então, veja que este combo você tem desde a anamnese até o modelo de relatório. Então, um combo bastante completo, né? Além de sugestões de você complementar essa avaliação para deixar ainda mais robusta.